Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês novamente. Vamos pedir a permissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos mentores espirituais, da Casa Unidos para o Bem, para darmos início à reunião dessa noite. Vou pedir a vocês por um momento que possam fechar os olhos, possam sentar mais confortavelmente na cadeira de vocês e relaxe o corpo. Respirem fundo, bem fundo, tranquilamente, seguramente, profundamente. Pedindo a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que adentre em todos os nossos corações, nos nossos lares, abençoando e protegendo a nossa vida, dos nossos amigos, familiares, aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje, nossos irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão em conflito, em angústias, em tristezas, nesse momento, nos lares, sofridos de toda sorte, nossos irmãos que estão em guerra, a todo o Senhor, que essa luz transformada em bênção aqueça os corações, trazendo paz, alegria, fé, esperança. Respirando fundo, bem fundo, profundamente, tranquilamente. E trazendo todo o bem-estar para aqui e agora, podemos abrir os olhos. Bom, vamos dar continuidade à nossa palestra Ser Integral, Físico, Psíquico e Espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco sobre espírito em evolução. Como sempre, a gente pega algum livro de apoio, para estudo. Então eu peguei a Gênese, de Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo também. Todos os livros espíritas são maravilhosos, gente? Aqueles que tiverem oportunidade, leiam, que é sempre importante, nutrir, nosso espírito de boas leituras. E aqueles que tiverem mais interesse também, busquem lá no canal de YouTube, as palestras são disponibilizadas lá, pelo Unidos para o Bem. Então, para falar em evolução, a gente tem que pensar assim, tem que ter vida, Não é isso? De alguma forma, de alguma maneira, para evoluir. Tem como a gente pensar na vida sem falar de Deus? Não tem como. Então vocês vão perceber ao longo da palestra que os lábios vão se encher para falar desse nome, Deus. Eu peguei então como objeto de estudo a Gênese, Allan Kardec, capítulo 2, a Providência. E eu vou dar só uma breve pincelada, porque já foi falado muito sobre o assunto, E a gente não vai ficar adentrando muito. O livro nos fala o seguinte, que nós somos impotentes para compreender mesmo a essência da divindade, ou seja, de Deus. Não é isso? Mas nós fazemos várias ideias e elas são aproximativas do que à primeira vista até nos parece impossível. Não é isso? Mas imagine assim, um fluido, uma luz, um elemento primitivo, e aí você pode dar o nome que você quiser, porque não vai alterar o fato de Deus continuar sendo Deus. Ah, mas eu não vejo essa luz toda. Deus continua sendo Deus. Mas eu não quero acreditar. Deus continua sendo Deus. Por quê? Algum de vocês aqui conseguem pensar assim, e dizer com toda certeza, amanhã, com convicção, eu vou abrir os olhos e vou acordar. Alguém consegue dizer isso com toda certeza? Não, A gente tem que pedir permissão até para acordar, não é isso? E agradecer já pela permissão que nos é concedida, tá, gente? Então, nós recebemos um consentimento da espiritualidade para estarmos aqui, por exemplo. Então, esse já é um motivo para estarmos agradecidos, gratos à vida, a esse momento. Enquanto tantos, já não estão nesse momento mais. Já foram abreviada a vida deles dentro da terra, Porque a vida continua de uma maneira abundante.
Então, esse fluido, se a gente pode supor que seja um fluido, ou seja uma luz, ou o nome que você quiser dar, não vai mudar o fato de Deus ser Deus, também tem que agir de uma maneira inteligente, não é verdade? Se não fosse assim, se fosse movido por forças mecânicas, aleatórias e até ininteligente, seria um caos. E a gente vê muito equilíbrio na natureza, inclusive na nossa vida. O fato da gente despertar, caminhar e trabalhar, né? Imagina assim, se as forças da natureza resolvessem por si só agir. Se o Sol aproximasse da Terra, gente, do nada, já não teria vida aqui. Então essa força, essa luz, seja o nome que a gente quiser, tem que, além de tudo, ser e ter uma inteligência suprema e ter também uma soberana justiça para atuar sobre todas as coisas que o próprio Deus criou. Então, só para a gente entender, as propriedades sui generis que se reconhece o princípio espiritual, a luz espiritual, prova que tem existência própria. Se a origem fosse apenas na matéria, gente, a matéria ela é desprovida de quê? De pensamento, não é isso? E de inteligência. Logo, essas propriedades faltariam. Então, nós estamos dizendo que há um elemento material em nós? Sim, a gente toca, vê, não é mesmo? Mas o elemento espiritual, como é que a gente vai identificar? Tem um espírito aqui evoluindo? Sim. Então, aquele elemento espiritual individualizado constitui o ser chamado espírito. Eu vou usar até a luz, né? Para poder, olha, a chama, a centelha divina, não é isso? Individualizada. Eis-nos aqui. Eis a oportunidade, o sopro divino, a condição que nos é dada da vida, para que essa vida possa evoluir constantemente. Então Deus não se mostra, mas se revela em cada um de nós, não é mesmo? Da mesma maneira que você, olhando o quadro, você vai perguntar, onde está o autor? Olhando para cada um de nós, nós podemos também identificar quem é o autor por detrás de toda essa obra maravilhosa que somos nós. Mesmo que você diga assim, mas tem características em mim, do DNA, não é mesmo? Da cor dos olhos, da cor da pele, que eu encontro nos meus pais, no meu avô. Tá, a ciência, e eu adoro a ciência, tá, gente? Eu venho dessa linha. Explica como, não é mesmo? Mas e os porquês? Por que você está exatamente nessa família? Por que você está exatamente nessa condição, nessa etapa? Percebe? A gente não consegue explicar tudo. Então, por que pertence a Deus? É Deus que dá a condição de vida só para a gente entender que essa vida é uma constante. Essa vida é a oportunidade que nós temos hoje em estar aqui. Então, se todo efeito tem uma causa, só para encerrar, a condição de existirmos e termos inteligência, um pensamento, intuição, emoções, a causa também tem que ser inteligente, não é mesmo? Tá, Arlinda, até aqui ok, entendi que Deus é magnífico, Deus me dá a oportunidade, mas como que eu, espírito, posso perceber essa condição de evoluir em mim? E que aquilo que está evoluindo é o meu pensamento, é o meu espírito. O livro nos diz o seguinte, a gente não pode acudir à ideia de que um corpo inerte, por exemplo, quando você vai no velório, você vê bem isso, né? O corpo inerte tem ausência de algo. Do que, gente? Do pensamento que estava ali, da vida que estava ali, em um movimento que estava ali, o espírito que estava ali. Entende? Então, assim, o corpo, a matéria retorna aos elementos primordiais da própria natureza, do pó ao pó, não é isso? E o espírito também retorna à sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual.
Só para a gente entender que há um espírito, que há uma chama viva aí dentro, que você tem uma condição dada a você, que é de evoluir, que é de progredir. Então o espírito é criado simples e ignorante com a condição de evoluir, com a condição. Mas quer dizer que cada um vai evoluir a seu tempo, no seu momento. Não é verdade? Porque, por exemplo, se você dá o livro, o lápis, a borracha, tudo para o aluno e para a escola, a melhor escola não define como que aquele aluno vai se comportar, não é mesmo? Ele pode se esforçar e ser um excelente aluno, inclusive em qualquer escola. A gente vê isso, pessoas simples às vezes, saindo de lugares muito pobres e sendo excelentes. Então, da mesma maneira, você recebe a condição de aprender, a condição de aperfeiçoar, a condição de melhorar infinitamente. Você vai me perguntar assim: eu não recebi a mochila, não é mesmo? Eu não recebi o lápis, eu não recebi o caderno. Mas o que você recebeu? O que, gente? A vida. Você recebeu a vida. Então eu vou retornar aqui, Olha, você recebeu a vida. Alguém está vendo aqui alguma inteligência, algum pensamento, alguma coisa ali? Mas é dada a condição para todos. Quer dizer que cada aluno vai evoluir a seu tempo, cada espírito evolui a seu tempo. Do mesmo jeito que você vai na escolinha, se alguém é professor aqui vai ver, vai sentir bem isso. Tem aluno de tudo enquanto é jeito dentro da escola, Aluno que faz hora, aluno que brinca, aluno que leva a sério. A escola pode ser a melhor escola. Então, nos é dada essa oportunidade da vida e a vida em abundância para evoluir, para continuar no nosso caminho. É uma longa caminhada mesmo. Não aprendemos tudo de uma vez só. Se a gente olhar para a história da humanidade, você vai ver bem isso, Tudo em etapa, A era da linguagem, da escrita, da descoberta da vestimenta, dos objetos. Então o espírito evolui, porque a sociedade evoluiu, então o espírito evolui. Mas a seu tempo, da sua maneira, cada um vai ali no seu jeitinho, entende? Mas todos são filhos do mesmo Pai e estão dentro da mesma solicitude, da solicitude divina. Se nós passamos por várias etapas, como que se dá então esse conhecimento? O pensamento, por exemplo, o livre-arbítrio. Porque nem sempre foi assim. Nós mergulhamos então no corpo, como a luz mergulha para dentro dessa lâmpada aí, Nós mergulhamos para aprender. E são várias as indumentárias, ou seja, são várias as oportunidades de encarnação para absorver conhecimento. Em cada etapa, um conhecimento novo, que vai ali para dentro do seu pensamento. Para quê, gente? Para a gente fazer alguma coisa com isso, Com essa informação toda que nos é dada. Do mesmo jeito que você tem várias vestuários lá no seu guarda-roupa, você não vai vir, por exemplo, na igreja de biquíni. Você vai vir apropriado, não é isso? Então a indumentária também é apropriada para essa situação de aprendizado. A indumentária mineral, vegetal, animal, em todas as etapas o espírito faz o quê? Absorve um determinado conhecimento para dentro de si, assimila esse conhecimento, acomoda esse conhecimento, para chegar a uma conclusão de livre-arbítrio, de pensamento superior. Aí sim, depende do esforço do espírito. Por isso que a gente vê espírito de tudo enquanto é hierarquia, percebe? De todos os níveis de entendimento. Porque depende de cada um como progredir, ou que se deseja aprender. Então é como Cristo diria, é um odre novo para um vinho novo? Sim, é uma vida nova, para um entendimento novo, para um conhecimento novo que você está aqui.
Então, olha quanta oportunidade nós temos. Não é só a mochila, não é só o caderno, nós recebemos muito mais da vida. Recebemos muito mais da espiritualidade. Para podermos estar nesse momento e querer crescer, melhorar. Mas o que fazer com tudo isso? Porque adianta eu ter conhecimento se eu não vou aplicar? Adianta, gente? Então, nós temos uma proposta divina, uma proposta, um sentido para a nossa vida, que é aplicar aquilo que temos a serviço da humanidade. Então, o seu aprendizado não é à toa? Não. Quando você diz assim, gostei da veterinária, por que será? Gostei de ser professor. Até para se identificar, o espírito tem que aprender. O pensamento só sabe, gente, depois que sabe. O pensamento só sabe se aprender. Entende? Por que nós precisamos ter essa bagagem toda de conhecimento? Imagina assim, vou retornar para poder... Imagina assim, está lá o espírito, imagina um estante vazio aqui, percebe? E aí cada livro que você pega, lê, absorve, cada entendimento, você vai colocando nessa prateleira. O pensamento também, ele absorve todo o conteúdo que você busca. E vai acomodando todo esse conteúdo, assimilando, acomodando, aprendendo. Para quê, gente? Para a gente ter uma linha de raciocínio de livre-arbítrio. Até para dizer que não, você tem que saber, né? Até para falar assim, olha, não gostei muito dessa cadeira. Ué, mas por que não gostou? Ah, porque eu tive afinidade com o banco. Mas por que você teve afinidade? Então, ter afinidade, gostar de uma coisa e abandonar a outra, também você teve que aprender. Percebe que as suas decisões de hoje são muito pautadas por toda a oportunidade que você teve de aprender no passado? É toda essa bagagem que você teve, toda essa oportunidade de vida e vida em abundância das reencarnações que trouxe você até aqui. Então não é à toa que você escolhe. Você escolhe mediante, quando você agrada, por exemplo, da medicina, é porque você não agradou, por exemplo, da veterinária. Se você agradou da química, provavelmente você já viu outras matérias para não se agradar das outras matérias e se apegar à química. Todas as informações, por isso que a gente fala assim, você tem uma bagagem muito boa, uma bagagem muito grande aí dentro. Ah, mas eu ainda não sei, ainda não está definido muita coisa, então não preocupa não, que a gente está no processo. Lembra que eu falei? Cada espírito evolui a seu tempo, então não tenha pressa. Mas Arlinda, o que tem a ver minha profissão, o meu aprendizado, as oportunidades com o espiritismo? O que, gente? Cristo disse uma frase que é para ser relembrada. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Como? Com aquilo que você tem. Ah, então eu recebo tudo isso da espiritualidade, a vida. Eu recebo entendimento, instrução, orientação, intuição e não é à toa? É claro que não, né, gente? É para a gente transbordar de alguma forma, em forma de serviço, em forma de caridade, em forma de amor. Percebe? Porque o nosso caminho, a nossa estrada evolutiva, ela é longa, não para por aqui. A gente continua a progredir em todos os lugares que a gente está, como espírito ou aqui encarnado. É o espírito que evolui para ser bom. E eu disse anteriormente que a gente retorna para a verdadeira natureza espiritual, não é mesmo? Mas como que eu vou me identificar? Como eu estou indo? Como eu estou caminhando? O que eu estou fazendo? Porque não é só vir e sentar, os guias falam muito isso aqui, né? É servir no dia a dia, é ser bom e ser caridoso o tempo todo. Não se trata da profissão, se trata de como você executa as coisas. Se trata nesse momento que o mundo passa por várias dificuldades, discussões, brigas, contendas, não é isso? Se trata de como eu, espírito, vou agir na terra, no meu trabalho, no meu dia a dia, com as pessoas. É isso que conta, porque é isso que eu vou levar, não é só o que eu faço, o que eu deixo, é como eu vou estar.
Afinal de contas, você iria, por exemplo, num grupo de música clássica se você não se identifica? Como nós vamos identificar com um mundo melhor? Como nós vamos querer ir para um plano espiritual mais evoluído se a nossa condição não permitir, gente? Se não estivermos dispostos em trabalhar em nós essa conduta agora, porque no dia a dia que é mais difícil, né? O diabo mora nos detalhes, não é isso? É lá na família, no trabalho, o tempo todo. Então se trata de ser um bom espírito. Um espírito ciente do seu processo evolutivo. Entende? É como eu transbordo para o mundo. É como eu me dou para o mundo. Então a paciência me leva a ter paz. Quando a gente vê espíritos evoluídos e diz, nossa, que maravilhoso, né? Esses espíritos evoluídos, grandiosos, o que será que eles fizeram para chegar lá? Porque não é fácil você ter paz hoje em dia, é? Não é. Mas é uma conquista. Lembra lá da figura do espírito. Vou retornar a última vez, espera aí. Olha, tem paz ali dentro? Não, o espírito tem que buscar, não é mesmo? Tem amor? Você está vendo amor ali? É o espírito que é dado a condição de fazer essa busca. Depende de cada um de nós um mundo melhor. Percebe? De plantar, de buscar, de se esforçar, de gastar energia nisso. Porque é o que nós vamos levar de fato. Estamos tão preocupados com a terra, com a materialidade das coisas, e não preocupados com o que de fato nós somos. Espíritos em evolução. E em constante construção também. Bom, se eu disse que é um processo, alguém me dá essa condição do processo acontecer. Então, novamente, quem? Deus, né? Mas Deus sabe todos os detalhes? Todos. Da minha vida, da sua vida, de todos. Do mesmo jeito que você sabe tudo o que acontece no seu corpo. Se a sua unha quebra, olha, se você sente uma dor no pezinho, né, no dedinho, você já não anda. Então Deus, Ele não precisa se esforçar para ter na sua casa, estar lá. Por quê, gente? Porque Deus já é a vida, Ele já é o lar, Ele já é a casa, é o templo. Então quando eu venho, a gente tem aquele conceito de pensar assim, vou à igreja, vou no melhor templo da Índia para me encontrar com Deus. Isso é verdade? Você se encontra com Deus lá? Onde você se encontra com Deus? Na sua vida, o tempo todo. Então não é o templo. Não, porque Deus é o templo. Deus é a vida, e vida em abundância. Percebe? Você vem ao templo louvar a Deus. Você vem ao templo se conectar, porque às vezes no dia a dia não dá tempo. Então, é respirar para se conectar. Você vem para pedir, para agradecer. Então, tenha a ideia de que Deus está contigo sempre. Então tem que ter alguma coisa errada nesse processo evolutivo. Porque tá dando muita dor de cabeça, Arlinda. Não estou aguentando mais. Minha família é difícil, é tudo muito complicado. A vida, o dia a dia, gente, não tem nada errado aí não. Nada? Não. Já foi falado antes, né? Os nossos sofrimentos de hoje diz respeito à nossa semeadura do ontem. Mas tem muito espírito aí vingativos, agressivos, não é isso que a gente pensa? Que estão aí na terra, né? Na guerra, em conflito. Mas não preocupa não, Chico Xavier já nos alertou sobre isso, né? Eles estão semeando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, se hoje nós estamos na colheita, é porque com certeza semeamos um dia. Faz parte do nosso processo evolutivo também crescer com tudo isso. E não transformar a vida numa angústia, numa aflição, numa punição. E sim, em agradecimento, em louvor a Deus, que nos auxilia até nos momentos de sofrimento, para quê? Para que possamos progredir. Então tem progresso? Tem, né, gente? Está tendo progresso na Terra? O que vocês acham? Tem, né? Quando o Espírito usa tudo aquilo que ele sabe e aplica de alguma maneira amorosa, dedicada, caridosa ao progresso para ele e para os outros. A gente vê isso na descoberta das vacinas, dos medicamentos. Então nós temos progresso, o Espírito está progredindo sim. E é bom.
né? Deus permite o progresso para nos dar conforto. Agora é até mais fácil, né? A gente demorava, às vezes escrevia uma carta, demorava a chegar, né? Agora olha que beleza, até fazer um trabalho é mais fácil. O progresso é bom. A grande questão é como estamos usando tudo isso que nós temos. Você vai lá postar alguma coisa sobre política e religião nas redes sociais, o que acontece? Você já volta detonado. Você quer até deletar, não é mesmo? Você nem quer mais. Então a gente tem recurso. O mundo tem recurso. Mas a grande questão é como a gente faz uso desses recursos. E quando o Espírito pega todo o conhecimento que ele tem e quer manipular, quer controlar e quer ter poder, o que acontece? As guerras, o caos, percebe? A destruição, a manipulação em massa. Então, o que precisa acontecer na Terra hoje é a gente aprender a servir, é a gente aprender a amar, aprender a ter caridade com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Para exemplificar, eu trouxe uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que fala o seguinte: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, ou seja, quando a alma está mergulhada no corpo e se serve da materialidade, ela se extravia, ela se ilude, ela se sente embriagada. Mas como assim? Deveríamos vir já com foco em evoluir espiritualmente, porque a verdadeira natureza nossa é espiritual, não é mesmo? Mas o que acontece? Na erraticidade está lá o Espírito pedindo, não é isso? Eu quero ir para ser um bom pai, para melhorar com meu irmão, para melhorar como mãe. Só que quando estamos aqui, o que acontece, gente? Nós brigamos por tudo, né? Pelo controle remoto, é a briga por causa do sofá, da geladeira, do carro, brigamos. Como se fosse criança estapeando uma outra. A grande questão é que vamos na lojinha da esquina pagar a nossa conta e voltamos de lá com a conta maior ainda. Quem nunca, né? Então nós estamos aumentando o débito, ao invés de quitar os nossos débitos com as pessoas. Porque quando chegarmos, retornarmos ao plano espiritual, a nossa verdadeira morada, quando estivermos diante da verdadeira natureza espiritual, não para nos perder, mas se encontrar, porque ninguém vai se perder não, tá, gente? Você vai manter a sua individualidade, você vai ser sempre você. Você vai lá para a China, você continua sendo você, né? Em qualquer lugar você vai ser você. Só que você vai se encontrar com quem? Com os espíritos, né? Inclusive aqueles os quais você deveria ter acertado as contas. Você não vai se encontrar com seu sofá, com sua geladeira. Entende? Então estamos embriagados, estamos iludidos, estamos um pouco perdidos diante da materialidade, diante das coisas do mundo, percebe? E não focamos no nosso progresso. O que é que de fato viemos buscar? Expandir o pensamento. Então é o pensamento que evolui? É o pensamento que evolui, não é isso? O que deveria ser mais importante para nós? A evolução espiritual, emocional e espiritual. Físico é importante? É importante enquanto estamos aqui, né? Temos que saber aproveitar esses recursos. Não para desconsiderar a matéria, tá, gente? Nada disso. Então agora, de agora em diante, eu vou progredir o espírito e vou abandonar a matéria. Não tem como. Nós estamos aqui. É fazer bom uso dos recursos, é não destruir a natureza, é cuidar dos animais, é cuidar daquilo que temos com amor, com mais atenção, mas não perdendo o foco daquilo que somos de fato. Você é um eu, um espírito em evolução, uma centelha, um pensamento que se expande aí dentro. Tenha cuidado, mais amor com você. Preste atenção no seu caminho, com o que está acontecendo na Terra agora. Estão uns destruindo os outros. E a troco de nada. É qualquer coisinha no trânsito, um já está matando a outro. É por causa de R$10, um já está estapeando a cara do outro. Cadê nossa evolução, gente? Cadê que nós queremos um mundo melhor, uma Terra evoluída? Aonde isso pode acontecer? Depende de nós.
Se não der tempo de falar tudo, depois a gente dá continuidade, porque a gente começa a falar e vai embora, né? Então, se a gente progride materialmente, emocionalmente também, A gente tem mania de falar assim, tudo é psicológico, Arlinha. Sentir frio, psicológico. Sentir dor, psicológico. Só que não. Por quê? Porque o sistema emocional, ele também tem um lugar no cérebro, que se chama giro do cíngulo, sistema límbico emocional. Do mesmo jeito que você tem lá um sistema digestório, respiratório. Ah, então não é brincadeira não, eu tenho um sistema emocional. Tem, para quê? Para controlar as emoções. Ixi, aí agora deu, né? Que a gente não está controlando mais nada, que a gente está vendo mais as pirraças, as pendengas, as brigas, as discussões. Como que eu faço para controlar esse eu? Como, gente? Afinal de contas, se você não está bem emocionalmente, experimenta fazer uma prova se você não está bem. Não consegue. Ah, eu ouvi a vida toda que eu não dou certo, que eu não vou para frente. O que acontece? Vai fazer a prova, não consegue mesmo. Vai tentar o concurso? Não consegue mesmo. O emocional bloqueia, então. Então, tem como eu parar o pensamento e falar, para pensamento. Não tem jeito, né? Os pensamentos continuam. Mas eu posso tratar. Se você quiser tratar as suas feridas emocionais. Como é que a gente trata a ferida, gente? A gente tem que ver, pegar a ferida e colocar um medicamentozinho nela, né? Se você ficar cutucando, ela vai doer mais. Se você ficar escondendo, não vai adiantar, que você não vai tratar ela. Traz essa ferida para fora. Traz essa dor para você se entender com ela. Seja na terapia, nas orientações espirituais, os guias vivem nos dando recado sobre isso, né? Perdoa, ame. Quer melhor medicamento que esse? Não tem. Eu, como psicóloga, te falo que esse é o caminho. Tá? O verdadeiro caminho para a cura, se você quiser se curar. Ah, não, linda, mas eu vivi a vida toda, os outros lá brigando comigo, discutindo comigo, disputando. A culpa não é minha, que a gente quer pôr a culpa em alguém, né? Em Deus, no povo, na minha mãe, no meu pai, que não me amou. Tá certo. Concordo. A depressão tem nome e tem tratamento. Resta saber o seguinte, só para encerrar. As pessoas te adoeceram, mas você quer continuar doente? Então, se você não quer, é o momento de você tratar. Então, ó, respira fundo, gente. Se identifica essa dor. Conversa consigo mesmo. Não adianta ir lá querer bater no pai, na mãe, no passado. Porque não é assim que você vai continuar, ó, cutucando a ferida e estando presa ali. Quebra a corrente. Como que eu quebro a corrente? Quando eu quero caminhar para mim, comigo. Porque quando você perdoa, você deixa você livre. O outro vai ter que saber com ele mesmo. Percebe? Com aquilo que ele fez, com as suas responsabilidades. Ah, então eu que me liberto? Sim. E quando principalmente você diz para você, eu me perdoo. Então vai encerrar dizendo assim, perdoe você. Ué, você tem que se perdoar você? Mas é claro que sim. Porque a vida toda você escutou todo mundo, menos você. A vida toda você acreditou que o outro tinha razão sobre você. Nós não estamos estudando sobre espírito? O espírito não é senhor dele mesmo? O espírito não tem habilidade de ter livre-arbítrio? Então quem pode controlar o seu pensamento? Só você. Só você pode dizer para você, eu posso, eu consigo, eu vou. Chega, né, gente? Os outros já disseram a vida toda que você não queria, que você não podia, que você não ia. Não deixa mais o pensamento do outro determinar onde você vai, nem por onde você vai caminhar. Empodere o seu pensamento, empodere você. É assim que a gente vence, não é brigando com o pensamento que vem, é empoderando o seu. É dizendo que você pode, que você consegue, que você chega lá. Eu vivi muito isso na enfermagem. A vida toda as pessoas disseram que eu nunca iria conseguir. Que eu era pobre, que eu era da roça. E era mesmo, que bom, né? Mas eu queria acreditar no que a espiritualidade me dizia aqui na casa. Que eu podia. O meu pensamento é que tem que dizer para mim, eu posso, eu quero, eu vou vencer essa dor. Essa dor não é maior do que eu. Você é maior do que isso. Então, ó, se você quer se identificar com o mundo melhor, com o belo, com o imutável, com Deus, essa beleza tem que estar em você.
Você que tem que se esforçar, sim, você se esforça no dia a dia, lá na sua academia, você gasta energia. Por que não gastar energia com o óbvio, que é a sua evolução, que é o seu progresso espiritual? Então não deixe para amanhã, não deixe para o Natal você ser bom, não deixe para depois você ser caridoso. Seja caridoso agora, com o que você pode, com o que você é. Seja bom para você. Afinal de contas, esse é o nosso caminho. Como é bom? Ser bom. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite.